Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos à explicação da atividade de hoje. Vamos compartilhar aqui com vocês a nossa folhinha não, nosso livro de ciências, onde nós iremos fazer a página 42 e 43. É uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou até agora, certo? Então, tem aqui, aprender sempre. Os restos de um animal morto foram encontrados por pesquisadores que fizeram um desenho do que observaram. Então, vocês vão ver aqui do lado. Esse animal é um vertebrado? Por que, que é um vertebrado? E aí vocês vão me falar, vão me explicar o porquê que ele é vertebrado, certo? Número 2. Nem tudo que cai na rede é peixe. Essa frase foi usada em uma campanha de preservação de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Então, olha aqui, ó. Ela estava lá no fundo do mar e ficou presa numa rede de pescadores. Tadinha, né? Então, vocês vão me responder. Na letra A, as tartarugas precisam subir até a superfície para respirar. Por que as redes de pesca representam uma ameaça para esses animais? Por que será? Porque é importante que pescadores e demais pessoas saibam como evitar esse tipo de situação. E letra C, que outras ameaças de animais que vivem no mar podem sofrer por causa da ação do ser humano. Nós não vamos formar um grupo porque nós não estamos na sala, mas na hora do Zoom, à tarde, quando a gente se reunir, vocês vão começar a pesquisar sobre essas ameaças né, que os animais sofrem no fundo do mar, né, pelo ser humano, por causa da ação do ser humano. E na hora do Zoom, a gente vai relatar o que a gente descobriu com a nossa pesquisa, ok? Então, cada um vai falar um pouquinho sobre o que descobriu sobre essas ameaças. Número 3. A perereca de fogo, que já foi apresentada, né, na seção Pessoas e Lugares, pertence a que grupo de vertebrados? Quais são as principais características desse grupo, dessa perereca, né? Ela pertence a um grupo. Lembra dos grupos? Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos ou aves. Que grupo desses ela pertence? E por que que ela pertence? Quais são as características desse grupo? E número 4, vocês vão aprender enquanto brinca. A tia vai mostrar para vocês um jogo lá na hora do Zoom que nós vamos fazer. Só que, como a gente está em casa, a gente não tem os colegas, vocês vão destacar as fichas do jogo dos vertebrados, das páginas 153 até a 157, e podem brincar em casa com a mamãe, com o irmão, com a irmã, com o papai, com o tio, né, com quem tiver na sua casa. Vocês vão se juntar e vão jogar. Então, qual é o objetivo do jogo? Ser o primeiro jogador a ficar sem nenhuma ficha na mão, até completar a rodada do jogo. E como é que a gente vai montar? No caso, na sala de aula seria a tia, né? Mas em casa você, ou a mamãe, ou o papai, enfim, vai informar quais são os tipos de ficha do jogo. Um dos jogadores vai embaralhar as fichas e distribuir 10 para cada participante. O restante das fichas vai formar um montinho, com a face virada para baixo. Como é que a gente inicia o jogo? O jogador à esquerda, vocês vão, né, tirar para o ímpar, vocês vão lá resolver quem vai começar. Vai virar a primeira ficha do monte, que está lá no meio da mesa. Este será o início desse monte do descarte. Se for uma ficha especial, deve seguir sua função. E o final do jogo é, ao se livrar de todas as cartas da mão, o jogador prossegue até que seja sua vez de jogar novamente. Se ao chegar sua vez ainda estiver sem fichas, será o vencedor. Certo? E como jogar? O primeiro jogador deve descartar uma ficha que represente a mesma cor ou o grupo de vertebrado.
Ou então, a ficha em especial. Caso o jogador não possua fichas que combinem com a que foi virada, deve comprá-las do monte de compras até que encontrar uma que combine. O jogador que ficar apenas com uma ficha na mão ao longo do jogo deve dizer: falta uma. Caso ele não diga, sua vez passa e aí ele deve comprar 2 fichas. Então, aqui são, ó, tá vendo? São essas fichinhas. Então, ó, cada bichinho tem a sua cor aqui. Então, vocês têm que, na hora de virar, ó, e não é, a cor não é de acordo com o grupo, não, porque ó, tem mamífero amarelo, mamífero verde, mamífero vermelho, mamífero azul. Então, na hora que virar, tem que combinar a cor, certo? Ou combinar a ficha se for uma ficha especial. Né? Então, divirtam-se, né? É um joguinho muito legal. Ó, as fichas especiais são essas aqui, ó. Essas são as fichas especiais. E tá, passe a vez, compre uma ficha, compre 2 fichas, compre 3 fichas, inverter e a ficha coringa, né? Então tá aí a regrinha do jogo. Vocês podem aí jogar com quem tiver em casa e vai ser muito divertido, além de aprender bastante, certo? E a outra atividade, deixa eu compartilhar com vocês, é a revisão de LP. Então, a gente vai ler esse texto. Na ponta do nariz. Tiago, chateado, chegou perto da mãe, dizendo que estava com um problema muito grave. E justo no dia em que Daniela, a menina mais bonita da turma, ia visitá-lo. Dona Yara tentou acalmá-lo, explicando que muitos garotos já passaram pelo mesmo problema. Quando a mãe, dando por resolvido o problema, ia se afastando, Tiago voltou à carga. Se a senhora pensa que está me convencendo, enganou-se. E não vá saindo de mansinho, que meu problema ainda não está resolvido. E ela quase riu, disposta a continuar a conversa com o filho. Dona Yara aproximou-se dele. Está bem, Tiago, vamos resolver o seu problema. Como? Não sei, talvez passando um pó ou algo parecido. Você está louca? Um pedaço de esparadrapo ou então um band-aid. Ficou pior. Quer que eu te leve ao médico, então? Também não é tão grave assim. Que tal pegar um lençol, fazer 2 furos? Gozação, mãe, eu tô sofrendo. E ela não respondeu. Momento de decisão. Você quer que eu resolva? Mostrando os polegares. Resolvo já, venha cá e pare com isso de uma vez. Nesse momento, um som estridente de campainha invadiu o cômodo onde conversavam, interrompendo-os. Blim, blom! É ela! De novo a campainha irritante. Blim, blom! Quer que eu vá lá e diga que você não está? Que você não está bem e não pode fazer o trabalho? Ele arregalou os olhos e respondeu apressadamente: de jeito nenhum, por nada nesse mundo. Em seguida, foi ao banheiro, aproximou-se do espelho, mirou-se desanimado, seu rosto redondo, cheio de saúde, refletido no cristal, e ali, bem na ponta do seu nariz, bem vermelha, redonda e exibida, uma enorme primeira espinha a enfeitar-lhe a extremidade, feito um vulcãozinho colorido. Na ponta da estufada e redonda espinha vermelha, uma pontinha amarela, bonita até se não fosse no nariz dele. Tiago respirou fundo, acariciou levemente a saliência e saiu em direção à porta. Com espinha ou sem espinha, lá vou eu. E foi, carregando consigo o seu enorme problema. Uma primeira e saliente espinha na ponta do nariz. Junto do problema, uma grande delícia. Fazia um trabalho de classe com a menina mais querida da turma. Edson Gabriel Garcia, Meninos e Meninas,
Emoções, Sentimentos e Descobertas, São Paulo, Loyola, 1992. Então, vocês leram esse texto, né? Muito gostosinho, muito bonitinho. E agora vocês vão responder, vão fazer uma interpretação. Quem são os personagens da história? O que havia de diferente no corpo de Tiago? Por que Tiago se preocupou tanto? Número 4. Assinale a alternativa correta de cada item. Letra A. Quando a mãe, dando por resolvido o problema, ia se afastando, Tiago voltou à carga. Voltou à carga. Essa expressão em destaque no trecho significa o quê? Que Tiago recomeçou a falar sobre o mesmo assunto, que Tiago voltou e pegou algo bem pesado, que Tiago começou a chorar, que Tiago resolveu espremer a grande espinha, ou todas as alternativas estão corretas. Letra B. Tiago respirou fundo, acariciou levemente a saliência e saiu em direção à porta. Respirar fundo no trecho acima significa o quê? Encher o pulmão de ar, criar coragem, prender a respiração, pensou muito ou todas as alternativas estão erradas. Número 5. O que fez com que Tiago enfrentasse o problema? Número 6. Tiago, chateado, chegou perto da mãe, dizendo que estava com um problema muito grave, e justo no dia em que Daniela, a menina mais bonita da turma, ia visitá-lo. Dê a classe gramatical das palavras sublinhadas no trecho acima. Bom, galerinha, aqui eu quero lembrar a vocês o que é a classe gramatical. Lembra que nós já aprendemos substantivos, aí do substantivo tem comum, tem o próprio, tem substantivo coletivo. Nós já aprendemos adjetivo, nós já aprendemos verbo no passado, verbo no presente e verbo no futuro. Ou seja, galerinha, eu quero que vocês olhem aqui essa frase e essas palavras, assim, qual é a função que ela tem nessa frase? Qual é a classe gramatical, ou seja, qual é a função? Tiago. Tiago é o quê? Não é o nome de um menino, nome do personagem? Ele está escrito com letra maiúscula. Então, ele é o quê? Ah, ele é um substantivo próprio. Então, vocês vão escrever substantivo próprio. Chegou. Chegou é o quê? Fala sobre uma ação. Então, uma ação, qual é a função? Um verbo. Se ele chegou, ele está em que tempo? No pretérito ou no passado. E aí vocês vão escrever verbo no pretérito ou verbo no passado. Não pode ser só verbo, porque verbo tem vários tempos. Então, vocês têm que botar qual é a classe e qual o tempo que está, ok? E por aí por diante. Vocês vão fazer o restante. Número 7. Marque apenas as afirmativas verdadeiras. Banheiro é uma palavra trissílaba e paroxítona. Então, vamos lá. Classificação conta o número de sílabas. Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Né? Lembra que polissílaba é 4 ou mais sílabas? E palavras. Oxítona é a última sílaba mais forte, paroxítona é a penúltima sílaba mais forte e a proparoxítona é a antepenúltima sílaba mais forte. A gente começa do final para o início, certo? Cômodo é uma palavra trissílaba e proparoxítona. Apareceu é uma palavra polissílaba e paroxítona. Classe é uma palavra dissílaba e oxítona. D é uma palavra monossílaba. Campainha é uma palavra polissílaba e oxítona. E aí vocês vão marcar e à tarde a gente corrige. Número 8. Agora leia a frase abaixo e circule os verbos. Tiago respirou fundo, acariciou levemente a saliência e saiu em direção à porta. Em que tempo verbal? Vocês vão primeiro circular os verbos dessa frase
E na letra A, em que tempo verbal estão os verbos que você circulou? Está agora no presente? Já passou? Está no passado? No pretérito? Ou ainda vai acontecer? Está no futuro? Vocês vão olhar essa frase e vão me dizer em qual tempo verbal que está. Letra B. Os verbos que você circulou indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. A ação é aquilo que a gente faz. O estado, ser, estar, lembra? Você é bonito. Eu estou cansada. Isso é verbo, porque ele indica um estado. E fenômeno da natureza, choveu, relampejou, trovejou, fenômeno. Lembra disso que a tia ensinou lá na sala? Número 9. Circule apenas as palavras que são proparoxítonos. Café, vulcãozinho, sílaba, matemática, árvore, atrás, saúde, açúcar e lágrima. Lembra daquela regrinha que a tia Carla já falou para vocês? Que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E a proparoxítona é a antepenúltima sílaba, lembrou? Então, e aí vocês vão ver qual é que tem a antepenúltima sílaba mais forte e qual é que está acentuado. Correto? Número 10. Complete as frases com o substantivo coletivo correspondente. Na fazenda de Pedro há um pequeno de ovelhas. Qual é o coletivo de ovelhas? Todas as bananas estão maduras. Qual é o coletivo de bananas? Minha irmã comprou um de uvas. Qual é o coletivo de uvas? Recebi um de flores no meu aniversário. Qual é o coletivo de flores? Agora, você vai escolher um dos coletivos acima e vai criar uma frase exclamativa. Número 11. Complete as frases com os verbos indicados entre parênteses. As crianças, cedo, dormir no presente. Como é que é o verbo dormir no presente? Eu, todas as manhãs. Correr no futuro. Como é que é o verbo correr no futuro? Eu, nós, futebol ontem. O verbo é jogar no pretérito, ou seja, passado. Como é o verbo nós jogar no pretérito? Como é que a gente escreve esse jogar aí? Ele, com primo. Brincar no futuro. Ele o quê? Com primo. No futuro, ainda vai acontecer. Bom, galerinha, tá muito fácil. É apenas uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou, né? Para deixar bem... vocês aprendam bastante nesse tempo que nós estamos, um pouquinho distante, mas a gente não está deixando de fazer os exercícios, ok? Espero que isso tudo acabe logo, que a gente possa se encontrar. Um grande beijo e tchau, tchau.